Boa noite, Coronel Diana, Boa tudo bem? noite, boa noite a todos. Vim aqui agradecer o convite, Ricardo, a todos aqui do CREFITO, profissionais de fisioterapia e terapia ocupacionais, que estão aqui sempre nos orientando, até mesmo na dúvida quando eu ligo, sobre alguns procedimentos. Eu sou muito grata ao convite. Diana, para a gente é uma honra, minha querida. Eu vou chamar de Diana, porque a gente tem uma proximidade. Aqui a gente vai deixar os protocolos de lado e vai falar como cidadãos, como profissionais de saúde. Me conta um pouquinho como é que foi toda essa trajetória, como é que a gente entrou na tua rota e coincidiu com a nossa vontade de ajudar também. E conta como é que repercutiu isso positivamente e ainda hoje repercute, apesar da tragédia. No caso, assim, no dia da ocorrência, nós estávamos no quartel, recebemos a notícia de que ao ocorrido, né, do acontecido, e nós começamos a procurar contato de amigos e colaboradores. No caso, eu fiquei muito assim honrada porque o CREFITO, eu tenho grandes amigos aqui dentro. Então, eu fiquei grandes amigos que cursavam comigo a faculdade, né? Inclusive aqui temos profissionais tanto da área de TO como de fisioterapia, que nós fizemos faculdade junto a alguma disciplina, apesar de ter sido formada em educação física, mas coincidentemente fizemos disciplinas juntos na universidade. Então, isso facilitou bastante, né? Então, assim, nós procuramos partilhar cada momento da ocorrência, e quando eu procurei e vocês chegaram juntos, né, eu fiquei muito satisfeita. Quando eu cheguei, estava um grupo de fisioterapeutas, não só de fisioterapeutas, como também de enfermeiros, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, psicólogos, médicos, né? Nos fez um fortalecimento na área de saúde que foi assim incrível, né? Aquele momento foi assim excepcional. E a fisioterapia entra na nossa maior, assim, porque ele é de grande valia, porque o profissional que está no combate, na hora operacional, ele tem a necessidade de reabilitação daquele momento. Ele precisa, nós temos descanso de a cada 30 minutos, então, assim, nesses descansos a gente precisa refortalecer os músculos, né? Bem como também a questão óssea. E também, queira ou não queira, o relaxamento, para depois recomeçar. Mas isso aqui a gente fala mais um pouquinho adiante, né? Um pouquinho mais adiante, porque a gente vai entrar em mais detalhes. E antes de começar toda, eu quero agradecer, porque queira ou não queira, também os outros profissionais, que esse mês de outubro está recheado, né? De parabéns. Dia 18 nós tivemos a medicina, dia 13 foi a terapia ocupacional e a fisioterapia, que eram nossos grandes mestres, que dia 15 foi o dia do professor que nos ensina, que a gente tem de baixar a cabeça e agradecer aos nossos profissionais, professores que nos ensinam, como também o assistente social e também o psicólogo, que também foi nesse mês de outubro, né? Todos foi um conjunto nesse mês de outubro da área de saúde. Então, todos estão muito de parabéns. Fantástico, Diana. Parabéns. Eu queria aqui agradecer também a presença de vários colegas importantíssimos para o momento. Doutora Carol Carvalho, que coordenou os trabalhos junto com a doutora Érica lá no local, está aqui nos assistindo. Tem colegas do Paraná assistindo. Tem colegas enfermeiros aqui, a doutora Minuto está assistindo. Conselheiros também. E essa live vai ficar gravada para o canal do CREFITO TV no YouTube e também no Instagram do Conselho, tá? Então, um abraço a todos. Tem vários colegas aí que estão assistindo, vários vão entrar na sala, vão sair. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso tudo. Mas, assim, me conta a princípio, a Jane também acabou de entrar, funcionários também, obrigado a todos. Me conta como é que foi do primeiro chamado a você chegar lá, o primeiro impacto. Nós temos 1 hora para conversar, então dá para a gente entrar nesse âmbito aí, do procedimento do Corpo de Bombeiros, que é muito importante que a gente entenda, né? O primeiro chamado, ele não passa diretamente para dentro do comando geral, ele passa o que eles chamam de CIOPS. Toda ocorrência operacional, ele vai para o sistema de operações, que é o sistema integrado.
chega lá, entra a ocorrência através do número 193, que é o nosso, que é relacionado ao Corpo de Bombeiro. Chegando lá, essa ocorrência, ela é transportada e acionada às viaturas operacionais, que vai junto com ela o coordenador de operações e as outras viaturas adicionais, como o primeiro o socorro de incêndio, salvamento e ambulância. Chegando lá é que começa dependendo do tipo de ocorrência, que no caso do edifício Andrés, nós tivemos de acionar vários outros órgãos, como Polícia Militar, SAMU, ETUFOR, tivemos de acionar COELSE, tivemos de acionar outros órgãos operacionais, até a própria telefonia, tivemos de acionar os órgãos de serviços sociais da prefeitura para nos dar apoio também, a Defesa Civil do Estado e a Defesa Civil do município para também nos apoiar. Então, o que acontece? A partir desse momento, se cria o que a gente chama um comando de operações, que no caso, o nosso chefe maior, que é o nosso coronel Holanda, né, ele começa a administrar toda a operação. Ele toma para si do coordenador de operações, no caso, que é o caso, o superior de dia, que está naquela ocorrência, vai para o nosso coordenador maior, que é o operacional, que é um chefe superior a nós, que passa toda a operação para o comando de incidentes, que no nosso caso, o comando maior, que é o nosso comandante geral. E como todos sabem, que ele tem, assim, falando em comandante geral, eu tenho um orgulho até de ser comandada por ele, porque é aquela postura que nos dá a sensibilidade e a orientação muito calma e serena. Ele tem uma postura de nos organizar. Interessante é isso, de uma forma que sabe passar cada um as diretrizes. Então, nós passamos para ele todas as operações e daí começa a demanda e começa a destrinçamento de toda a operação. E as necessidades, à medida que vai desenrolando, ele passa para os nossos comandados, que inclusive eu era uma comandada dele, passava para ele algumas necessidades que poderiam ser resolvidas e eles me davam a sugestão e nós tínhamos de acatar toda a demanda dele, né? Então, assim, a gente segue ordens, nós seguimos padrões, que é justamente como muita gente desconhece, que é o sistema de comando de incidentes, que é distribuído para todos os oficiais que estão dentro da operação. No meu caso, eu estava no sistema de operação da segurança e saúde. Para quem não sabe, eu estava dentro da segurança e da saúde. É tanto que, eu até brinquei, a Erika chegou assim, eu fui barrada. Foi barrada porque justamente para não entrar pessoas que não deveriam estar dentro do contexto daquela operação. Então, ela disse, aí foi não entrar. Aí me chamaram para ver que estava dentro do padrão da relação, dentro da relação que vocês fizeram, para confirmar realmente se a Erika, estaria dentro daquela relação. E outra exigência sempre importava, todos estariam credenciados, no caso, né, credenciados, para não entrar pessoas de outros, que não eram daquela operação e nem convidados, né? Diana, primeiro aqui parabenizar aqui, tem vários comentários dando os parabéns pela doçura e pelo comando firme. Eu vi isso, vou falar um pouquinho mais. Também mandar um abraço ao comandante Holanda, também uma pessoa muito calma, que é muito serena, que é muito necessária e muito firme. E recebeu a medalha da abolição, estivemos lá e a medalha da abolição ao Corpo de Bombeiros, que realmente é um corpo muito, vamos dizer assim, meritoso, tem muitas atribuições. Queria também lembrar aqui a presença do pessoal da Escola de Saúde Pública e também do nosso conselheiro Fábio Feitosa, que é um grande colega, que está aqui nos assistindo. Todos presentes na live. A gente vai começar falando da organização. Primeiro, assim, eu achei, em meio ao caos da Zona Quente, vocês darem esse espaço para a gente e cada vez mais ampliar o espaço para termos mais macas. Iniciamos com poucas macas, depois os profissionais se voluntarizaram, foram lá e organizamos tudo, colocamos o trailer. E quando a gente chegou lá, tanto a Érica quanto eu, tínhamos dificuldade de resolver as coisas, de ter espaço.
mas quando você entrou na operação e falou, eu vou resolver assim, que comandou de forma terra tranquila, mas firme, todos obedeceram, todos entenderam que nós éramos prioridade para o Corpo de Bombeiros, prioridade para a operação do Corpo de Bombeiros, e fomos tratados de uma forma assim incrível. Já estavam bem tratados, agora viramos autoridades perto de você. E aí me conta um pouquinho como é que é essa relação de hierarquia, ao mesmo tempo poder e força, que você, com essa forma muito terra e serena, consegue comandar. E aí era defesa civil, tinha Corpo de Bombeiros, tinha polícia, mas estava todo mundo centrado numa parte. Você tinha um comando, acho que era operacional. E aí, me fala como é que são esses detalhes, que tudo no final funciona muito bem, né? Tinha o pessoal que estava lá na zona quente, você na organização. Divide um pouquinho essas tarefas para a gente entender qual era o teu papel específico e como é que você ajudou tanto a gente lá e ajudou a gente a ajudar vocês. A gente é espelho do nosso comandante, né? Eu sempre digo isso, nós somos espelho do nosso comandante. Ótimo, e ele tem sempre de forma muito bem tranquila. Então, essa tranquilidade repassava para a gente. Não sei se você percebeu, também o operacional estava de forma tranquila e bem ordenada. Então, assim, todos nós, naquele momento, assim, nós estávamos ali tinha vida. Né? Então, quando a gente vai nós vamos para uma operação, a primeira coisa que a gente preserva é justamente as vidas. Né? Independente de qualquer coisa, nós somos vida. Então, assim, a gente tem de ter muito respeito para quem está lá do outro lado, para os familiares e para a sociedade. Porque nós somos fruto de uma sociedade. E ali nós tínhamos pessoas, por exemplo, ali eu tinha pessoas conhecidas dentro daquele ambiente. Que você sabe que nós tínhamos pessoas ali dentro. Então, assim, que estavam necessitando de nosso apoio, do nosso total zelo. E nós temos zelo. Nós temos de ter zelo, porque ali é um envolvimento de sentimento, é um envolvimento de zelo para com aquela que está sendo resgatada, para aquele familiar que está esperando a notícia do seu parente e para a sociedade que também está esperando. Então, assim, a gente tem que ter toda a humildade, tem que ter toda a serenidade, todo o respeito para com todos eles. A gente precisa organizar. E quando a gente você disse assim, a Diana foi calma, serena. Mas é justamente essa calma, essa serenidade que dá o objetivo e o controle da missão que nos foi repassada. Então, para isso, quando a gente chega na operação, nós temos de ter o controle e fazer a divisão de tarefas. Ali, eu fiz a divisão de tarefas. Tinha sempre um responsável que me auxiliava. Tinha um oficial ou um praça me auxiliando. Por exemplo, na segurança, na entrada ali só entrava as pessoas que eram convidadas ou aquelas responsáveis que nós permitíamos a entrar, né? E as pessoas que estavam trabalhando. No caso, quando nós conseguimos, né, juntar todo o grupo de saúde e o grupo de segurança, nós fizemos... nós ficamos fazendo armações de maca, que vocês ficaram ali. Apresentei a vocês, ao nosso comandante, como é que ia ser toda a nossa demanda, como é que nós íamos trabalhar. E ele foi realmente compreendedor de toda a nossa missão, né? Porque nós estávamos ali também, além de assegurar a saúde do profissional, como a saúde daquele que estava, das familiares, né? E dos voluntários que estavam ali, né? Ali presente conosco, que vocês sabem que foram números de voluntariados. Nós tivemos, em média, entre fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, enfermeiros, médicos, psicólogos e outros assim, da nossa área de saúde, foi mais de 300 pessoas. Né? Sempre com mais de 300. Da fisioterapia foi em média, eu acho que o rodízio era mais de 150, se eu não me engano, por dia. Por dia, mais de 150 por dia. Então, assim, isso nos fez assim, trabalhar de maneira muito organizada. Lá nós tínhamos o fichamento das pessoas que eram atendidas, nós tínhamos o número de profissionais, só entrava dentro da zona, tanto
dentro lá, se tivesse o CREFITO, né, se tivesse credenciado ao CREFITO, que realmente era credenciado à organização, tanto terapeuta ocupacional como fisioterapeuta. Os enfermeiros tinham de ter o Corém, o médico, né, o médico tinha o CRM, então assim, todos tinham que ter o conselho ali próximo, para justamente ser amparado pelo conselho também. O conselho participar junto conosco. Né? Então, isso faz com que existisse, e nós sabíamos que ali não estava um profissional desqualificável, sim um profissional que estava dentro dos padrões, que estava ali trabalhando para dar assistência àqueles que estavam todos envolvidos, os familiares, as vítimas, as pessoas operacionalmente e até mesmo o pessoal da área da saúde, que chega um determinado momento que se cansa. Né? Você sabe que, de repente, ele precisa de pausas, precisa daquele relaxamento para poder reiniciar as operações. É tanto que a gente, quando está dentro do hospital, a gente tem aquele momentozinho de repouso. E mesmo numa sessão de uma fisioterapia, da outra, a gente precisa pelo menos dar aqueles 10 minutos de espaço para a gente descansar as mãos, descansar um pouquinho a cabeça, aquele momento. E nós tivemos isso daí. Nós tivemos essa organização. Nós tivemos cada passo de uma forma que nós tivemos essa logística naquele momento para tudo isso. Né? Então, assim, nós tivemos os espaços para todos, ajudando a sociedade, ajudando realmente as pessoas que estavam na necessidade ali dentro. Diana, particularmente eu queria agradecer aos voluntários, de novo, mais uma vez, a todos que estão entrando aí, a Carol que está falando com a gente aqui nesse momento, e ela entende como é essa questão da hierarquia. A gente que entende também o que é trabalhar de órgão público para órgão público, em cooperação, os órgãos se entendendo enquanto poderes, enquanto autoridades na saúde, autoridades no salvamento, como bombeiros e fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais liderados pelo conselho. A gente queria parabenizar todos que largaram suas clínicas, fecharam o consultório e foram para lá, fizeram revezamento, ficaram 24 horas durante 5 dias, comandado pela doutora Érica, comandado pela doutora Carol Furtado. A gente tem assim, muito prazer de entender, de ver esse momento como que todo mundo entendeu a nossa atuação. Só que alguns colegas mesmo perguntavam: o que é que o fisioterapeuta vai fazer lá? Então, eu queria que você, como bombeira, falasse, como coronel, como comandante da operação, que usou também, com muita insistência, que você queria lá, eu não sei como é que você dormiu esse dia. Acho que quase não dormiu. Como é que foi o apoio do CREFITO, da terapia ocupacional e da fisioterapia, particularmente para o atendimento aos bombeiros e aos brigadistas que estavam lá? A doutora Érica, né, da terapia ocupacional, e você estava lá todos os dias, principalmente a Érica, né, aquela terapia ocupacional, ela que foi assim, eu digo que ela foi assim o meu braço, dentro do intercâmbio maior. A fisioterapia, para que muitas as pessoas, e a terapia ocupacional, então, dentro de uma área de acidente, ela é essencial. Por que ela é essencial? Como também os outros profissionais. Porque a gente está trabalhando, no caso da fisioterapia e terapia ocupacional, a questão da movimentação. É como eu disse logo no início. Nós necessitamos de reabilitação naquele momento, da terapia para reabilitação, para nós voltarmos à movimentação. O que acontece? Né? Lá, nós estávamos tirando o passo com as mãos e trabalhava muito o corpo. E nós ficávamos muito ou de joelho, ou deitado, muitas vezes em alguma postura semi-deitada, ou ficávamos curvados demais. Então, nós usávamos muito. Então, assim, cansa você tirar pedra por pedra. Por pedra, eu vi. Bloco por bloco. Pedra por pedra, você usa muito músculo e chega um determinado... E se fere, né? Você sai com o joelho com alguma luxaçãozinha, as mãos, mesmo você todo equipado, com as luvas, você sai também um pouco inchado devido ao cansaço, os ombros ficam doloridos, a lombar também fica, as articulações, coxa, tornozelo, também força muito, porque o material da gente é pesado.
A área da cabeça, onde fica o capacete, ela fica demarcada pressionando. Então, aquele pesozinho da pressão causa um inchaçozinho aqui, quem não sabe, atrás do lóbulo da orelha, né? Bem atrás, no ântero posterior, né? Aquilo dali começa a irradiar as dores na área aqui do ombro, que começa a travar. E o que é o papel da fisioterapia e terapia ocupacional? É justamente fazer exercício com que o músculo se reabilite para aquele momento. E os nossos intervalos eram de 30 minutos. Então, esse intervalo entre uma guarnição e outra fazia com que poderia ter a restabilização do corpo. E também um momento de descanso, onde ele ia se hidratar e colocar os músculos apropriado dentro assim, para ter condições de aguentar mais fisicamente aquele tipo de atividade que nós estávamos exercendo. Então, esse é o papel da fisioterapia, da terapia ocupacional. Bem, nós tivemos a ventosa, tivemos até a acupuntura. Né? Então, isso é muito bom. Foi usado diversos equipamentos que é comum da fisioterapia, para justamente facilitar a nossa reabilitação mais rápido. Então, assim, e faz parte, que para quem não sabe, em alguns desastres fora do nosso país, inclusive, é usado toda essa terapia. É feito uma tenda igual como nós fizemos, só que nossa tenda foi diferente, porque ficamos dentro de uma área, dentro de um local que já parece que estava apropriado, né? Todo calçamentadozinho, bem direitinho. Mas tem em alguns locais que nós utilizamos a fisioterapia, assim, aqui fora do nosso país usamos muito. Mas, assim, primeira vez, assim, né, nós fomos, assim, pioneiros, pelo menos posso dizer isso, que nós ficamos realmente dentro de uma área que ficou dos profissionais e fora da área também, que ficou fora da zona provavelmente da zona de área quente, nós ficamos no morro, fora lá, nós estávamos fazendo também fisioterapia, terapia ocupacionais, bem tanto outras fisioterapias, num trailer que vocês colocaram lá do outro, nós colocamos lá próximo da onde estavam os familiares ou outras pessoas que tinham necessidade também, porque os profissionais, os familiares também sentem atenção. Né, a tensão dos músculos também devido ao nervosismo, devido à ansiedade, né, a dor causa determinadas tensões e com a fisioterapia, a terapia ocupacional, utilizada algumas técnicas, né, de massagem, podem fazer o relaxamento e até mesmo elas diminuir o grau de ansiedade. Né, e isso é muito bom. Verdade. Então, assim, a gente está começando a falar um pouquinho mais do trabalho. Você falou um pouquinho dos aparelhos, ó. O que eu vi lá, nos dias que eu passei, das horas que eu pude acompanhar, e a gente teve como você falou, como você era operacional e tinha o seu comandante, eu estava comandando com as pessoas do meu operacional, que eu agradeço demais, e os colegas voluntários, todos organizados, como você falou bem, liderados pelo conselho e pelos nossos colegas. A gente usou onda de choque, ventosa, agulha acupuntura, todas as técnicas de terapia manual, os profissionais doaram isso para lá, levaram seus aparelhos. Todos os nossos aparelhos que foram usados lá eram aparelhos dos profissionais. Apenas as máquinas do conselho, até as máquinas que foram usadas extra, tinha mais de 15 máquinas, foram levadas por profissionais, colegas que atenderam e deixaram as máquinas lá para permanecer o atendimento. Colchonetes, tudo que você puder imaginar no nosso arsenal terapêutico foi levado para lá pelos próprios colegas. O conselho não tem equipamentos, nem dispõe de tudo isso para ter uma atividade dessa monta. Né? Ele tem dentro do trailer aquela coisa que ele faz, o trabalho voluntário que a gente faz no Crefito na estrada. Então, assim, os equipamentos, Diana, eu queria agradecer aos colegas que se dispuseram, foi todo levado por eles mesmos, custeado por eles mesmos. Depois de precisou de insumos, os colegas levavam, iam, alguns não tinham mais como entrar, porque já estavam lotados de profissionais, e eles doavam embora, então não faltou nada, não faltou agulha, não faltou álcool, não faltou água, não faltou comida, não faltou nada, nem insumo para atender o profissional lá, bombeiro, brigadista, defesa civil, até o comandante, quem quer que seja, e todo dia a gente recebia a visita do prefeito, do governador,
Tinha umas reuniões lá, que a gente participava também através da Érica e da Carol. Era uma coisa 24 horas por dia mesmo, realmente, que para nós mudou muito a nossa vida. Mudou muito, muito mesmo como entender. A gente já sabia na teoria, na prática, na teoria da Boate Kiss, na teoria de Brumadinho. A gente viveu isso na prática. E para o Corpo de Bombeiros, mudou alguma coisa? Atendimento no momento da tragédia? Ricardo, tem condições de você repetir um pouquinho porque falhou? Tem. Falhou um pouquinho. Mudou para a gente muito a nossa vida, né? Nos amadureceu muito. E para o Corpo de Bombeiros, mudou de um ano atrás para agora, pensando, vocês conseguiram, por exemplo, a gente sabe que houve contratação de profissionais da fisioterapia, terapia ocupacional, a gente foi demandado pela Casa Civil, demandado pela Casa Militar, demandado por vários, depois de atuar com o Corpo de Bombeiros lá, a gente recebeu uma série de demandas advindas da nossa atuação dentro lá do dia dos dias do edifício Andréa. Então, você vê o Corpo de Bombeiros de uma forma diferente, a necessidade de fisioterapia, terapia ocupacional, tem como acessar isso. Conte com o conselho se precisar disso também. Oxe, olha só, deixa eu lhe dizer, a mudança, a gente trabalha muito com a saúde preventiva de nossos profissionais. Hoje, dentro da corporação, nós estamos todos nesse semestre, após, assim, teve mais um intervalo, nós estamos acompanhando, inclusive, a parte de reabilitação, ou seja, visitando as unidades, né? Quero até agradecer ao Rodani e ao Albert, que justamente são da área de saúde também, são profissionais que comandam duas unidades operacionais, um é o BSU, que é o Batalhão de Socorro de Urgente, que sempre está ao meu lado, porque eu comando hoje, eu estou chefiando o biopsicossocial da corporação, né? O endomarketing e o biopsicossocial. Então, eu tenho necessidade de nós estarmos juntos, tanto o Albert, que é um profissional da área de salvamento, como também o nosso amigo, o Rodani, que é o comandante do BSU hoje. Então, o BSU, ele tem os médicos e tem alguns profissionais de enfermagem, terapeutas também, fisioterapeutas. Então, nós estamos saindo, dentro das unidades operacionais, já fazendo alguns testes, né? Alguns testes, testes físicos. Né? Hoje nós recebemos nutricionistas, cedido pela Secretaria de Segurança Pública para nós, uma parceria que nós temos muito grande, o nosso secretário de Segurança, a Secretaria de Segurança, e o pessoal da BIPS, que é um outro parceiro nosso. Então, nos auxilia bastante, porque aí eu sei como é que está o meu profissional dentro de uma ocorrência. Né? Até quando, o que ele tem necessidade de trabalhar. Como é que eu vou trabalhar, nós vamos trabalhar em conjunto, aquele profissional para ele ter uma melhor rentabilidade dentro do sistema operacional. Porque o bombeiro, ele é muito técnico, mas exige também a parte muito braçal. E ele tem essa necessidade da reabilitação muito rápida. Então, precisamos estar sempre treinando, processando. Então, precisa de estar com a saúde totalmente em dia, né? Eu digo assim, totalmente. Por isso, nós estamos saindo, eles estão saindo de quartel em quartel, visitando unidades, justamente para a gente ver como é que está nosso bombeiro e começar o trabalho preventivo. E nós vamos, sim, para essa parceria aumentar, alguns profissionais de fisioterapia, de terapia ocupacional e outros também, né? Nós estamos abertos justamente para facilitar e nos ajudar. Porque a gente vive no meio acadêmico, de pesquisa, de envolvimento. Nós precisamos dessa força mais competente na nossa área, né? Para poder facilitar também essa também, né? Você também. Porque... É um prazer para a gente. Está me ouvindo? Participativo. Muito participativo. Pronto. Dentro do nosso contexto. Um abraço aí para o pessoal do Cariri, a Bia que está entrando aí, para a Arismênia que entrou agora, nossa colega conselheira terapeuta ocupacional. E falando em terapia ocupacional, me fala como é que é o preparo dos bombeiros
da saúde, a parte de saúde mental, antes, durante e após eventos desse tipo? Eu sei que vocês têm um preparo muito, muito grande, né? É uma coisa muito importante para todos vocês. É um contexto que muitas vezes a gente não fala, né? Assim, diretamente lidar com a vida e com a morte. Então, o bombeiro tem muito a ver com isso, lidar com a vida e a morte. E as pessoas esquecem que nós somos humanos, nós somos, necessitamos, nós temos, como diz, carne e osso, né? Temos sentimentos, nós choramos, nós se emocionamos com algumas ocorrências que tem um envolvimento. Nós temos, dentro da corporação, um serviço de atuação em termos preventivos e também de preventivo e secundário. O que é secundário? Que são os atendimentos diários, né? Dentro da corporação e fora dela. Como é esse atendimento? Nós temos atendimento dentro da Secretaria de Segurança e dentro do quartel. Né? Na Secretaria de Segurança nós temos psicólogos e dentro da unidade também do quartel nós temos outros atendimentos. Quando não, a gente temos parceria com, no caso, hospitais da rede privada e também da nossa rede pública que nos dá auxílio, que eu digo auxílio não, vem nos auxiliar na questão do atendimento preventivo, com palestras, com atendimento, falando de assuntos que às vezes é difícil de lidar, né? Principalmente com a vida e a morte, tão difícil de lidar um pouquinho. Mas aí sempre a gente procura trabalhar essas questões, né? De como você se previne em determinadas ocorrências e como a gente faz para não levar para dentro de casa, porque é muito comum aquilo ficar em constante a gente lembrar os fatos, lembrar alguns acontecimentos que para a gente também é traumático. Queira ou não queira, é traumático. Quando a gente vê determinadas coisas, a gente sente, como se sentisse a família perdendo também. Quando a gente não consegue resgatar, quando a gente não consegue salvar aquela vida. Ou então um bem material, porque o bombeiro também tem, tanto que nosso lema é vidas alheias, riqueza salvar. Né? Então, assim, além da vida, que é acima de tudo a vida, que é mais importante, ainda tem o bem daquela pessoa. Né? Que a gente também tem de salvar aquele bem. Porque tem aquela questão. Então, assim, a gente todo dia está sempre batendo. A gente tem um sistemazinho que a gente bota sempre ultimamente a gente está usando através do Indomarte, algum que começou há pouco tempo, nós criamos o canalzinho, a gente botar alguma frase, né? E também assim, não de motivação. Aqui acolá vou na minha sala 1, conversa comigo, pergunta como é que faz, então isso ajuda muito, né? E eu tenho meus companheiros, Capitão Rocha, o Cabo Barroso, que está sempre presente comigo, vê assim que eu trato, quando vão, assim como se fosse um irmão. O bombeiro, além de ser meu comandado, ele é acima disso. Eu digo que ele é meu irmão, faz parte da minha família. E a gente tem um comandante que é nosso pai, né? Que de repente vem e diz, não, isso aqui pode ser feito assim e tudo mais. Então, assim, ali nós somos uma família. Então, a família é para compartilhar e ajudar um ao outro quando está com alguma dificuldade. Então, é assim que a gente trabalha, na área psicológica, né? De quando sentir algum problema, ou fazer um encaminhamento, ou fazer preventivamente, para não evitar alguns acontecimentos, né? Desequilíbrio, pode ter o desequilíbrio. Você sabe que tem o TEA, né? O traumatismo imediato, e pós-traumático determinado depois de algumas ocorrências, né? Isso, eu queria parabenizar, eu encontrei com tantos coronéis como você, cada um na sua área, comandantes, eu não sei nem as patentes de todo mundo, queria agradecer também, eu sei que a organização é muito perfeita, apesar de todo aquele caos instalado, vocês se organizavam todos os dias, faziam um ato simbólico, né? um ritual próprio da corporação, que nos emociona, que nos deixa arrepiado, que a gente filmou, porque ficou realmente uma coisa bem marcante. A gente fica muito feliz em participar desses momentos, em atuar junto.
a gente explicou mais o que era o papel do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional nesses momentos, porque alguns perguntavam, Diana, por incrível que pareça, o que é que vocês vão fazer lá? Vocês vão atender as pessoas mortas, vão socorrer os feridos? E não, a nossa atuação era em cima de fazer a gente chama de relief, né? Colocar vocês de volta para atender a demanda que é necessária, que era tirar bloco a bloco, pedra a pedra dos escombros, para encontrar pessoas, salvar pessoas, ou fazer o possível, o mais rápido possível, encontrar as vítimas lá e acabar tudo aquilo. Quer dizer, a gente só foi embora quando vocês foram embora também, após a última vítima ser resgatada. Então a gente fica muito, muito realmente honrado em estar ladeando como órgão público, como sociedade civil, como profissional liberal, uma corporação tão organizada e tão humana no mundo inteiro como é o Corpo de Bombeiros. A gente acompanha aí há muitos anos aquele profissional que se dedica a cuidar da vida. Quando todo mundo está fugindo, ele está entrando na cena. Ele está entrando no momento do salvamento. Então é muito perigoso para o bombeiro também. Fala um pouquinho sobre isso, sobre os riscos da profissão. Realmente, nós vivemos constantemente em riscos, né? Nós não sabemos muitas vezes, quando nós vamos para uma operação, nós não sabemos o que encontrar, como deparar. A gente recebe, quando recebe o chamado, nós temos a visão superficial desse chamado. Quando chegamos na ocorrência, é que nós vamos observar realmente aquela demanda de como proceder. Então, assim, se nós vamos, por exemplo, se nós vamos para um incêndio em uma edificação comercial, nós não sabemos muitas vezes que nos é repassado se é uma fábrica que tem produto tóxico, se é uma fábrica que é tecido, que é de sapato, nós não sabemos muitas vezes, só passa, mas nós não deparamos muitas vezes qual tipo de material que nós vamos deparar, né? Vamos ver, sentir. Por isso que nós, ao chegarmos, nós fazemos uma análise muito, muito minuciosa de como vamos atuar. E para isso, quando nós adentramos os locais, nós vamos muito bem equipados. Muita gente me perguntou uma vez quantos quilos pesa aquela roupa, né? Sim. Aí eu disse, aquela roupa, ela é bem pesadinha. Só, em média, em torno de mais aproximadamente, porque junto com o seu peso, em torno de mais de 25 quilos. Nós carregamos máscara, vem balaclava, vem luva, vem a capa de proteção, vem a bota, né? A bota que a gente tem, que só a bota são 5 quilos, para quem não sabe, são 5 quilos. Aquele capacete em média, em torno de quase média de 4,2 kg, se eu não me engano. Então, o peso é muito grande. Por isso que a gente, além do peso, né, a gente, adentrar aquele local, a gente vai ter que estar todo preparado fisicamente, psicologicamente, e saber como atuar naquela área. Por isso que o bombeiro, eu sempre digo que ele é 1001 utilidades, né? Ele tem que saber de atuar em diversas áreas. Em diversas áreas. Se eu for para um incêndio, eu tenho de saber o combate do fogo, como trabalhar o material naquele combate, qual tipo de produto que eu vou utilizar, é água, é pó químico, é espuma, e como vai trabalhar para não perder danos materiais. E se tiver vítimas, não ter vítimas com danos, né? Procurar resgatar sempre com vida, né? E se for a gente fica pensando assim, imaginando que enquanto você vai salvar, por exemplo, não é difícil no desabamento das Torres Gêmeas, enquanto todo mundo estava descendo, 350 bombeiros estavam subindo. E aí o edifício colapsou, né? Com todos eles. Então, assim, como a Érica falou aqui agora, a gente tem um máximo respeito e admiração, porque assim, o material que você entra na hora de um combate a incêndio, a gente que é da saúde, que está acostumado a usar máscara, que está acostumado a correr riscos biológicos, vocês correm riscos biológicos, riscos químicos, riscos de acidente diversos, né? Por exemplo, o telhado, geralmente, ele é estrutura de madeira, a madeira queima, o telhado colapsa, né?
o que queima junto com o outro é tóxico também. E assim, a gente, desde o 11 de setembro, os bombeiros, para quem não acompanhava, eu acho que viu um pouquinho mais sobre isso. Que o país não, um país tropical, mas se vê muito mais a atuação dos bombeiros no combate a incêndio em países frios, onde se tem casas com calefação, com necessidade de fazer aquecimento, né? E a gente vê dificilmente você vê a atuação dos bombeiros que não seja no incêndio, mas eles atuam em várias outras áreas, né? Todos esses problemas de desabamento, de procura, busca de pessoas que estão perdidas na selva. Eu já fiz um curso com os bombeiros no hospital, na policlínica que eu dirigi, de combate a incêndio para todos os funcionários, né? De brigadista, fiz curso também de espeleologia, onde alguns bombeiros estavam lá para salvamento em cavernas. Então, assim, eu era muito curioso, eu fui esportista na época quando eu estudava, fazer faculdade e tudo mais, e a gente tinha muito aprendizado, fui muito na sede do Corpo de Bombeiros ali ao lado do liceu, para fazer treinamento com os bombeiros de como fazer rapel e etc. Então, assim, vocês têm essas nuances também de salvamento em selva, salvamento em outros locais, não só combate ao incêndio ou combate por exemplo, o resgate. Existe resgate em outros lugares também, na água. Fala um pouquinho mais sobre isso. Nós temos, o bombeiro é especializado em diversas áreas. Tanto na área de saúde, que a gente chama emergência pré-hospitalar, o BSO, né? Nós temos o salvamento, que o salvamento é dividido em várias áreas. Aéreo, terrestre e marítimo, né? Que é justo o marítimo, são os guardas-vidas. O terrestre, que engloba toda a área terrestre, e tem o aéreo, que são em ambientes assim. E tem outros tipos de salvamento também. A gente resgate em regiões inóspitas, tem resgate em ambientes confinados, tem resgate, então, assim, são destrinchados de acordo com o tipo de ocorrência. Nós temos a área de combate a incêndio e nós temos também a área de combate florestal, na área florestal. Hoje, a atuação do Corpo de Bombeiros, se a gente vê, ela é muito diversa. E temos a Defesa Civil. A Defesa Civil, ela trabalha na área de inundações, deslizamentos. Então, ela vai lá fazer atuação na área de enchentes, por exemplo. A Defesa Civil em área, quando de repente nós temos uma quadra, que a gente chama quadra chuvosa, elas vão para o interior, faz todo um aparato de distribuir a população, tirar de ambientes que estão ilhados, retirar, arranjar alojamento, arranjar alimentação, fazer a desolação, a proteção das casas. Então, assim, nós temos um trabalho, se for ver, atinge todas as áreas de segurança, né? Provavelmente. Então, assim, sempre vai passar o momento, a gente vai falando que você vai se apaixonando. Eu sou apaixonada pela profissão que eu exerço, né? Então, assim, e às vezes eu me emociono, porque ser bombeira, realmente, ser bombeiro em si, ela é uma atividade que cada dia que a gente conhece, se apaixona cada vez mais, porque cada dia a gente descobre algo novo, né? E as ocorrências, ela é igual, eu digo que é como se fosse, uma mudança, é apaixonante, é como se cada dia a gente se apaixonasse por algo diferente, né? Que você sente o sabor, a delícia de saborear aquele momento, de estar naquela ocorrência e aprender com a ocorrência. Aprender, inclusive, com as pessoas que estão lá fora da sociedade, que ela aprende junto com a gente. Interessante. E a gente aprende junto com ela comportamento, como deve ser proteção. Então, assim, isso é maravilhoso. Se você tiver um dia um momento, eu quero até sugerir, como sugestão, chamar os profissionais de diversas áreas, né, de atuação, para você ver como é maravilhada. Cada momento que vai falando, você vai se maravilhando com a nossa profissão, né? Então, assim, nós não situamos só numa qualificação. Por exemplo, eu sou bombeira, mas a gente não é qualificado somente numa área só.
A gente tem conhecimento Entendi. de todas as áreas, para justamente todos, no momento de alguma ocorrência, todos contribuírem, né? Contribuírem com aquela ocorrência. A gente falou pouco da parte respiratória, que também foi muito importante lá no dia, né? Por conta da poeira fina, né? Que vocês forneceram. A gente tinha os EPIs, mas vocês forneceram os EPIs junto com a Cruz Vermelha, as máscaras N95 e tal. Tudo a gente conseguiu também e foi orientado e estava trabalhando. A gente também, como profissional de saúde, arrisca a nossa vida pelo outro, né? Então há uma identificação muito grande do fisioterapeuta com o bombeiro nesse momento. E também a gente também, ao atender, né, a gente também pode se ou adquirir ou desenvolver uma doença, se lesionar, coisa do tipo. Houveram muitas lesões, houveram muitos problemas, além da parte psicológica que a gente já falou, ficou tudo bem, ok, depois do edifício Andréia. A parte respiratória, eu sei, a gente fez tudo pela parte física, respiratória e física e mental. Houveram algumas sequelas, houveram alguns problemas, está todo mundo bem, todo mundo tranquilo, graças a Deus. Graças a Deus, só teve esse máximo que teve, mas um dia interessante, com a compressa de gelo, né, não teve nenhuma sequela, não, né? Graças a Deus, não. Porque, assim, aqui, quando a gente faz o trabalho preventivo, a reabilitação pós é melhor. Então, diminui o número de impactos, né, que possa ocasionar as lesões, né? Então, o que acontece? Na hora, ocorre realmente desinchaço, algum machucado. Mas se for tratado naquele momento, quando é o pós, você não tem os impactos que algum mesmo baixas. Pelo contrário, você continua o tratamento, né? Não tem baixa, pelo contrário, ajuda nessa preventiva, ajuda que não tenha lesões futuras. Então, o que acontece? Se tiver tido naquele momento a lesão, se você é tratado e continuar tratando de uma forma, você não tem... nós não tivemos baixa por nenhuma lesão lá do edifício, né? Então, assim, foi porque, no caso, foi tratado preventivamente naquele momento. E isso é bom. Pronto, fantástico. É isso bom que a gente queria... E na É área isso que a gente quer respiratória... Perdão, ter cortado. Na área respiratória, a máscara, ela ajuda muito. Você não inala aquela poeira. Então, assim, você facilita. E as massagens que estavam dando, no caso, e também fazendo a lavagem, né? Essa lavagem facilita a limpeza da área, da face, né? Que expele algumas impurezas que nós temos. Que fica, né? Os resíduos que ficam na área respiratória, fazendo a lavagem. Então, uma das coisas também que fizemos, né? Nós fizemos, porque eu estava lá, né? No participando, e foi justamente a lavagem. Chegar, fazer logo a lavagem, a massagem, que diminuía muito e abria totalmente a área respiratória. Diana, Coronel Diana, muito bem, é verdade. E a gente fica muito feliz em ver essa atuação em várias áreas da profissão, colocada em prática nesse momento. Estamos à disposição. A gente, como conselho, fica muito honrado. A gente participou de muitas entrevistas. Imagine você, muitas homenagens. Homenageou você aqui no conselho. Participou de homenagem na Câmara dos Vereadores. Homenagem depois numa festa pelo Dia do Fisioterapeuta, promovida por a doutora Cláudia Gomes, que também esteve lá no dia. Tiveram vários profissionais, como o doutor Luiz Henrique, que esteve lá, o doutor Góes. Eu posso falar que são muitos doutores, não queria me deixar de falar o nome de várias pessoas maravilhosas que estiveram lá atendendo junto conosco, tá? Com a Érica, com a Carol, são 150, pelo menos, que eu tenho que lembrar aqui. Então, eu lembrei só de alguns que chegaram prontamente, que se doaram, mas assim, foram muitos terapeutas ocupacionais também. Doutor André estava lá, André Cruz, vários colegas nossos que fizeram, assim, terapia manual, osteopatia, quiropraxia, várias técnicas lá que foram executadas na parte respiratória, além de lavar, além de expandir o pulmão, incentivadores respiratórios, a parte traumato-ortopédica, tudo. Então foi assim, era uma zona de guerra realmente. A gente conseguiu desenvolver um trabalho embaixo de refletores, de holofotes,
embaixo de árvores, em qualquer lugar. Então, contem com a gente da fisioterapia, da terapia ocupacional, contem com o nosso apoio da terapia ocupacional, da fisioterapia, para qualquer tipo de demanda. A gente se orgulha muito de estar lá de pessoas maravilhosas como o Corpo de Bombeiros e como você. Sei que você está fazendo aí seu mestrado, está incluindo toda essa experiência na sua análise de discurso lá de Bardan, dentro do seu mestrado, conversou conosco. Jornais e TVs também já conversaram, vão sair documentários aí, podcast, etc. E fala um pouquinho mais sobre o teu mestrado, que está sendo incluído essa parte do Edifício Andréia. O meu mestrado eu comecei, né, eu ganhei um projeto, né? E assim, é de uma universidade de fora. E ele foi, assim, para mim foi uma surpresa, né? Então, assim, é na área de gestão em ciências da saúde. E um dos tópicos que eu coloquei foi justamente a gestão da saúde dentro da relação do desastre, né? Então, assim, é um trabalho que está começando a desenvolver, ainda está em fase, eu digo que está em fase ainda de embrionária, né? A pesquisa é longa, porque não é só daqui do Brasil, ela está envolvendo fora do Brasil. Então, assim, são profissionais da Universidade da Flórida, né? Eu não ia falar não, mas você me dedurou aqui, que isso aqui eu não ia... Tem que falar sim. Eu já fiquei, tava tendo um silêncio, você dedo duro. Não, tem que falar, isso é um mérito, é importante. Eu sei como é difícil, já fiz mestrado. Eu disse, eu não ia entrar na questão do meu mestrado, mas você... Mas tudo bem, não tem problema não. Tem que ser. Aí, então, nós estamos em desenvolvimento. Tem outra profissional que também está fazendo esse mestrado, uma grande amiga, que é de uma outra corporação. Nós estamos, só que a política dela, no caso do mestrado, ela escolheu outro tema, mas ela me auxilia muito, porque ela é na área de saúde também. Então, ela está me auxiliando bastante. E vocês também estão me auxiliando, porque algumas questões que eu não pude observar, em algumas coisas, os meus profissionais de saúde começaram a me dar, amigos, né, colaboradores, começaram a me dar orientações. E meus amigos também de profissão também começaram a me ajudar também em algumas, né, que eu pedia e ele me ajudaram. Porque a gente tem um protocolo, né? Nossos protocolos em relação a desastre, nós seguimos um protocolo muito certinho, para justamente não sair do eixo. Esses protocolos a gente está começando a analisar, porque a gente segue normas internacionais também. E aí eu tenho de fazer estudo fora e aqui no Brasil, como são feitos esses protocolos, né? Para fazer uma análise comparativa e para a gente adotar aqui no Brasil de uma forma mais clara, mais serena, que possa ser de acordo com a nossa realidade. E aí está tudo incluído, todas as profissionais de área de saúde e também da área hospitalar, né? Porque a gente, quando socorre, a gente vai e leva os setores de emergência da nossa, no caso aqui do Ceará. A gente está caminhando aqui. Fico feliz. Fala, pode falar. Daqui a pouquinho. E aí eu queria que você falasse mais um pouquinho para a gente finalizar e agradecer, tá? E levar ao Corpo de Bombeiros, ao comandante, a todos os seus colegas de corporação, o nosso abraço, contem conosco prontamente. O conselho, onde a terapia ocupacional e a fisioterapia está aqui, ele está para ajudar, ele está para somar, ele está pronto, ele está para a missão ser dada e a gente cumprir a missão a contento e realmente dar uma resposta à sociedade que a gente merece, que a gente precisa, com a profissão atuando com qualidade, ética, com muito trabalho, muito esforço, e isso só faz bem para todos nós, já que nossa profissão é servir as pessoas atuando com a terapia ocupacional e com a fisioterapia. Então, obrigado mais uma vez. Fala mais um pouquinho, estamos quase concluindo. Eu vou agradecer a participação aqui, o convite novamente. Você, né, principalmente, que é um grande amigo. A Érica, que aqui está do meu lado, né, que é uma grande amiga também. E vocês dois são grandes profissionais que comandam aqui todo o CREFITO,
né, tanto na área de terapia ocupacional quanto fisioterapia. Agradecer ao meu comandante, né, porque eu digo que a gente faz parte, se nós somos grandes profissionais, é porque nós temos grandes comandantes. Então, eu tenho um grande comandante. Então, esse canal que ele está me ensinando a ser uma boa profissional. Ao nosso governo, porque o governo do estado do Ceará hoje, na época do Tocamiro, ele nos deu todo apoio na nossa ocorrência. As necessidades foram todas apoiadas pelo nosso governador e suprido pelos nosso governador e pela sociedade. Então, assim, o bombeiro, naquele momento, né, foram um apoio múltiplo de órgãos da nossa sociedade, do nosso governo e da família também das vítimas que estavam lá. Então, assim, nós interessa, é uma coisa que eu digo que elas também me fortaleceram muito, né, em termos individual. Né? Eu cresci muito com aquela ocorrência, como pessoa, como mãe, porque afeta, porque quando chega em casa, quando a gente vê a questão dos nossos filhos, ali na frente depende de olha, poderia um dia a gente estar no mesmo lugar, colocando um lugar do outro, como mulher, né, que a gente fortalece mais como mulher, para poder ajudar o outro também, como pessoa. Né? Então, assim, foi eu digo que ela teve, a ocorrência em si, ela fez mudanças, eu acho que não só em mim, eu acho numa sociedade toda. Hoje a gente trabalha mais com a prevenção, né? Todo mundo está mais trabalhando com a prevenção depois da ocorrência. E fortaleceu muitas pessoas. E aqui fica dizer que eu sempre digo uma frase que, assim, que nós somos sementes. E essas sementes, quando nós começamos a evoluir, nós daremos grandes frutos. Né? Grandes frutos. E esses grandes frutos sejam gostosos, sejam dados outras sementes que possam dar frutos. E eu digo que ali foi os nossos sementes que nós deram novos frutos. Né? Que tivemos perdas, mas eu digo também outra frase, que a nossa vida é eterna. Verdade. Né? A nossa vida é para sempre. Aqui nós deixamos legados, mas a gente continua na lembrança. Por isso que eu digo que aqui nossa vida é eterna. Então, quando a gente tem esse compartilhamento, quando nós temos essa união, faz com que a nossa vida seja mais eterna ainda e seja cada vez sublime, né? Sublimada. Né? Então, assim, que Deus, nesse momento eu termino pedindo a bênção de Deus para todos aqueles que não estão mais conosco,